Busca de sentido. É. Agora, o problema é que tem umas coisas muito difíceis para certos doentes, aqui não é bom ler, não. É muito bravo demais, é muito baratrosférico. Lucidez. O homem tinha discernimento. Sabia escrever a coisa com a palavra certa, na hora certa, tudo certo. Não dá para corrigir o material dele. Você não consegue ultrapassar a expressão. Esse Frank é uma cabeça. O cara é um absurdo. Pois é, mas não vejo vocês falar nada desse povo. Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos. Hoje nós temos aqui a linguagem corruptora dentro da parapatologia. A linguagem corruptora é um meio anticosmoético de comunicar ideias ou sentimentos por meio de vocábulos ou expressões degradantes da moral. Agora, a linguagem marginal, a linguagem telefônica, as expressões giriescas, a palavra obscena, a palavra grosseira, a pauchochada, o palavrão, o turpilóquio, a depravação de hábitos, a devassidão, o suborno, a prevaricação, o egoísmo infantil da adultidade, o soerguimento, a correção, a dignidade, a integridade, a virtude, a comunicologia, a reeducação. Agora, a reeducaciologia, aí também que eu estou chamando a atenção. Na heterocorrupção, eu falo sobre as 60 expressões giriescas para as pesquisas, para a pessoa estudar esse mini vocabulário. Estudo aqui foi tirado, eu andei estudando isso na década de 60, 70, 80, foi tirado do cosmograma para essas expressões, todos aqui os caras falaram disso. Muita coisa foi de videogravações que eles fizeram de grampo, etc., quando ainda não se falava muito em grampo, está só começando. Só tinha um cara no Rio que fazia essas coisas, todo escondido. Então. Agora, a linguagem corruptora é consequência inevitável da evolução da comunicabilidade interconsciencial entre os vagidos e grunhidos e a transcendência evoluída do conscienciência. Você ainda emprega a linguagem corruptora nas comunicações? De qual natureza? Em quais universos de manifestações? Esse é o verbete 1265, tem 4 páginas, 36 logias e 5 máximos. Agora, esses 5 máximos podem ser aumentados através aqui, principalmente, está fácil, das tecas. A holoteca pode ser aumentada. Agora, nós temos aqui 2 perguntas. Alguns dias atrás, escutei o senhor dizer que se durante as projeções sentimos a interferência do cordão de prata, podemos desconfiar da existência de boi na linha. Gostaria que o senhor pudesse falar mais sobre isso. Consigo ter projeções, mas tais projeções têm duração curta e diversas vezes sinto o cordão de prata puxar-me de volta. Algumas vezes consigo resistir, outras não. Já percebi interferências tanto negativas como positivas de consciência. Como lidar melhor com isso? Como posso prolongar minhas projeções para que isso me permita um desempenho pesquisístico melhor quanto projetado? Aí, só tem uma saída. Parece que você não tem medo. Então, a primeira saída você já conseguiu. A segunda alternativa é você não pensar no seu corpo mais. Você sai, não pense. Faz de conta que você dessomou. Então, com isso, você fica mais livre e não vai ter nada. Não pense em cordão de prata, não pense no seu holossoma, pense num alvo. Arranja, por exemplo, uma pessoa para você ir ver. Se você quiser, venha me ver. Mas agora, se você nunca veio aqui, não me conhece, nunca viu minha casa, nem meu escritório, arranja outra pessoa. Arranja uma pessoa que seja distante, que seja equilibrada, e que você conheça onde ela estaria quando você estiver projetado. Com sim, alvo, é mais fácil você sair do corpo à distância, sair do seu quarto. É uma saída para a pessoa não se interiorizar. Agora, muita gente, a hora que eu falei aqui, a interferência do cordão de prata
que as pessoas pensam como se estivesse sendo puxada pelas costas. E ela pensa que é um assediador. Não é, é o cordão de prata. Agora, então, veja bem, isso parece que você já está sabendo aí. Então, o que você precisa hoje é esquecer da parte física, de todas as variáveis do corpo humano e dessa dimensão humana. Na hora que você estiver fora, não pensar nisso. Com isso, você vai ampliar, vai sair do seu quarto, da sua casa, do seu lugar, vai para longe, e a coisa então melhora, você vai ter mais lucidez. Agora, ó, antes de fazer isso, uma coisa inteligente, que dá certo para muita gente, é o seguinte: você exterioriza energia, limpa todo o seu ambiente, como se você tivesse encapsulado você, para você fazer o que dê a entender sem interferência de ninguém. Isso às vezes ajuda muito, trabalhar com as energias e exteriorizar para melhorar o ambiente. Uma das coisas melhores que tem no caso é exteriorizar no ambiente e ver se tem alguma consciência, ver o que é que tem ali. E não se espantar com nada, não se surpreender com nada, não receber impacto de nada, nenhum choque. Isso é muito importante. Ganhei um Buda esculpido em madeira, sei que foi comprado em uma loja de decoração. Não sou budista e nunca fui nesta vida. Tenho um objeto como sendo um objeto de arte, decoração. Ele pode ser considerado um bagulho energético do qual terei que me desfazer? Depende. Passa a mão nele e vê se as energias são boas. Eu já vi um Buda que eles guardavam tóxico na barriga dele. Entende? Então, veja, esse não era bom, né? E outra coisa, aquele Buda sorridente, aquele grandão de barrigão grande. Eles abriam a barriga e colocavam o tóxico lá. Eu vi isso em New York. Hein? Ele estava numa boa, sorrindo sem parar. Sorridente. É o Buda sorridente. Meu marido faz a blindagem do nosso quarto. No entanto, temos um cãozinho que também dorme conosco. É correto fazer a blindagem com o cão ou teremos que retirá-lo do quarto? Não, se ele é positivo, não tem nada. E outra, depois que se faz a blindagem, a entrar ou sair do quarto, a blindagem sofre alteração e é preciso fazer nova blindagem? Depende do que você pensou, qual a sua intenção, o que andou arrumando lá. Isso aí é você que tem que ver. Se está tudo bem, não tem nada, não aconteceu nada. Continua higienizado, asepsiado, né? Limpo, asseado. Então, o problema é você pensar o que você pensa, qual a intenção, como é que é. Mas, olha, isso sobre a linguagem corruptora, eu sei que isso não diz respeito a vocês. Vocês já escaparam disso. Ninguém aí está xingando mais ninguém por telefone, nem fazendo nada. Eu sei disso. Vocês são os anjos. São santos, entende? Mas a gente tem que estudar isso, porque, às vezes, nesse ano, às vezes, você já recebeu algum xingamento por telefone. Nunca se sabe. Então, já, né? Vamos dizer assim, qual é o fulcro da linguagem corruptora, a base? Né? O fundo, geralmente, é desdém. É o que acontece mais. Desdém caminhando para o sarcasmo. O sarcasmo é, no caso, uma super-ironia. Então, é desdenhoso. O negócio quase sempre está fazendo, entende? Reduzindo a pessoa a baixo pó de trato, subnitrato de pó de trato. Então, é isso que geralmente acontece. Observa que você vai ver isso. Agora, quando o negócio é mafioso, a sua turma lá da Itália, etc., aí tem essas expressões que estão aqui falando bem claro, né? A pior é essa do fim. Você é para governo. Essa é terrível, hein? Que modo de fazer uma puxação, hein? Você é para governo. Presta atenção. Terrível. Chega lá para o chefe da Rocinha e fala, você é para governo. Essas 60 aí você pegou de... Eu peguei isso de um monte de recortes, jornais, revistas, tudo que tinha o problema. Você pensar... Eu trabalhei, fui juntando esse material na década de 60, 70 e uma parte do início de 80. Olha bem que tem expressões que eles nem estão usando mais. Vamos arranjar alguma que não estão usando mais, espera aí. Pode dar. As coisas terminaram direito. Eu não sei se hoje estão usando muito isso. Hoje já tem uma opção de gíria no meio dessa.
Se pode dar bolo, 48. Hein? Ppode dar bolo é comum, né? 48. Negócio muito fechado. Esse aqui ainda tem, ainda até hoje. Né? Negócio comprometedor. Negócio cheio de nós. Isso aí é de Brasília. Brasília são especialistas nisso. Negócio cheio de nós. Fazer média. Essa aqui eu mesmo uso. Mas só que tem que lá estão usando o negativo, né? Aqui eu exponho para mostrar a pessoa que quer fazer média, vai fazer atacom. Entrar boi na linha. Essa também eu uso muito. A 53. 53. Tá, meu anjo. Tá, meu anjo. Essa aqui ainda tem ainda. Geralmente é expressão de mulher. Não é isso? Expressão de mulher. Quem deve ser doutor nisso aqui é o Luiz. Né? Você já ouviu muita gente falar isso aqui. Ó. Você está acostumado com esse coloquialismo. Não é isso? Agora, o pior é isso aqui, passar o número errado. Isso tudo é técnica deles aí. Terrível, né? Agora, o meu feeling, nessa ocasião se falava muito em feeling, hoje eu não estou falando muito mais, é menos, caiu um pouco isso aí. Parada meio perdida, isso aí tem muito isso, até hoje. Agora, vocês querem ver isso aqui? É a hora que a televisão mostra aquelas coisas dos grampos. O que é que tem? Aí vocês vão ver muitas dessas expressões. Agora, essas aqui são as clássicas da década de 70, por exemplo. Clássicas. Tem alguma de... Penca de escândalos. Tá certo? Esses filmes de Hollywood, tem algumas aqui? Tem algumas que eles usam, é lógico. Porque muitos dos criminosos, eles imitam o Humphrey Bogart e esse povo todo. São os grandes personalidades. Entende? Imita o Marlon Brando, aquele negócio. Tudo é imitação da máfia. É o Don Corleone. É isso? Poderoso Faz chefão. parte. Volta aqui na argumentologia, página 23. A primeira exemplologia, a linguagem corruptora direta. Você pode falar um pouco essa daí? Aquela correspondente aos fatos de maneira franca. Então, por exemplo, fala na cara, né? Mas aí seria corruptora, de qualquer forma? Até um certo ponto, porque tudo é linguagem corruptora. Porque ela Aquele tá sendo cara franca, que eu no estava caso. na minha empresa, no terceiro andar lá da diretoria, na gerência, e eu chego no basculante, porque lá não tinha janela. Basculante. Ele viu que eu estava olhando, ele vira o revólver assim, ó. Entrou areia, vamos embora. Ele estava no andar, no pátio, estava no andar terra. Entrou areia, vamos embora. Agora, isso aí foi a década de 80. Não, gente, isso aqui eu posso levar para 1000 expressões, é o que tem mais. Eu coloquei 60 para não cansar o leitor. Mas tem muito mais que Mas a gente então, contou. a linguagem corruptora, então, ela pode ser franca, no caso aqui. Não, ela é franca, às vezes, totalmente. Totalmente. Quando ela está O que me falando com chamou a a atenção, pessoa, eu fiquei em dúvida hoje por eles isso. já não estão tendo tanta franqueza. Porque sabe que pode estar alguém depois, pode pegar Tá aquilo grampeando. eles não falam muito. Mas antigamente se falava tudo na cara. Agora, outra coisa, a gíria deles você tem que entender, porque quase sempre tem muito... ela não é só corruptora, ela também é encriptada. Então, assim, você vai levar quantos milhos lá para o cara? O milho, às vezes, são R$1.000. Isso. O tênis já chegou e O tênis já chegou. arma, né? Como é que é? E aquelas galinhas lá do galinheiro? Vão ou não vão? Isso tudo tem. Agora, Valdo, tem autores também, principalmente em jornal, né, que carregam muito na questão dos adjetivos negativos, pejorativos. Tem. Né? Isso estaria quem dentro... escrevia mais sobre isso, até um certo ponto, bonito era o Nelson Rodrigues. E feio era Zuzu. Zuzu Anjo? A Zuzu. Não é Zuzu Não. Anjo, o nome dela era outra. Zuzu Pitts, Zuzu não sei o que lá. Que escrevia na última hora. Ela também fazia isso. Mas, por exemplo, o Olavo de Carvalho, ele carrega também. Carrega. É. Não, A eles questão- também usam a opção de coisa na gíria quando você tem que expor a situação. Mas agora, eu não carrego muito, não, porque senão fica sujo. Não, uma coisa é a Fica gíria, feio. mas ele carrega, por exemplo, no ataque à pessoa, né?
Ele faz o Você ataque. está falando da questão de debate, da questão de polêmica. Ele usa Passa tudo que um pouco pode. da conta, né? É verdade. Você vê logo o polemista que é grosso e vê o polemista que vamos dizer, refinado, da finesse. Você vê logo isso. Logo na primeira página já aparece. Agora, veja, essa do criando o favor, isso é terrível. É criando o favor para fazer a exigência posterior. Tudo é feito de propósito. Isso aqui, Isso é bem isso aqui desafiador, né? é um processo de psicologia dos mais avançados que tem isso aqui, se a pessoa for analisar um por um. Agora, tudo isso aqui pode ser esclarecido, né? Você sabe, né? A gente pode escrever sobre isso aqui. Dar uma ziquezira. Então, Isso é clássico. Ziquezira é azar, né? Urucubaca. Deu para Agora, trás. Dar a Isso volta por cima. é usual falarem isso? Né? Porque ziquezira não é muito Ziquezira o comum. povo da usa. Ziquezira, O povo sim, fala. Dá muito mais É, Deu uma ziquezira. Não, O depende carioca usa muito Não, isso. depende da região. Agora, jogar verde. Eu só falo jogar verde, para colher o maduro. Isso. Que é a mesma coisa lá que eu estava falando para você aí do antes. Criando o favor. O problema é criar dificuldade para colher a facilidade depois, mostrar, se apresentar a facilidade para a pessoa. Então você já faz uma coisa que você possa resolver. É assim que é a técnica dos amigos do Arlindário. Não é isso? Lá da Sicília. A Sicília que nós estamos falando é com S, tá? Não é a Sicília, minha amiga com C, não. É Sicília, agora é o É a Sicília. Capo dei Capi. É. Capo dei Capo de tutti capi. De tutti também, mas o dei Capi também é usado. Capo dei Capi. Agora, até a chuva hoje está fazendo uma cortina sonora para o processo aqui, você está entendendo, da linguagem corruptora. Isso é a cortina sonora. Entende? Agora aqui também, Ela está com medo da gente falar. na fatologia, segunda linha, se usou pachuchada, né? Paulo Que é uma asneira, tolice, mas isso também é usual também. Não, tem umas aqui que são mais clássicas, né? A pachouchada é clássica. O turpiloque Turpiloque é clássico. palavrão, né? Agora, tem umas que são muito comuns, né? Até a prevaricação hoje não é mais clássica, todo mundo já fala nisso. A prevaricação, Suborno, soerguimento é clássico. prevaricação tem vários sentidos aqui. Tem, mas agora no direito hoje É do ela direito, ficou lá. comum devido ao processo dos casais, direito dos casais. Agora, Valdo, aqui na parafatologia, você colocou as especialidades. Não seria melhor lá no item interdisciplinaridade? Você colocou 3 ali na parafatologia. Sim, mas isso é de propósito. Então, mas por quê? Aquilo que eu estava falando na última vez, eles perguntam, ontem eles perguntaram, você não estava aí, né? Eu estava... Eu não, Já me fizeram não essa captei pergunta a umas mensagem. 15 vezes só nesses 7, 8 anos, só. É de propósito, a gente Não, tem que tudo bem, fazer mas qual que é a lógica? especialização. Observa, às vezes você vê. É para chamar a atenção, para não perder a fase, ou a hora, sabe? A comunicologia e a reeducaciologia. Aqui está a síntese do processo. E lá não tem, lá tem a comunicologia, mas a reeducação não tem não. Porque a comunicologia tem que estar, porque linguagem é comunicologia. Não, estou falando na parafatologia. É para Então, história, olha. para geografia e para sociologia. Sei, mas aí precisava, né? É o que diz respeito ao processo. Valdo, a 18, o que eles querem dizer? Dimensão canalha. Também é usado isso? A dimensão canalha. Dimensão canalha é o que o cara fala para o outro. Não, aí entra na dimensão É a canalha. baratrosfera aqui. Piora tudo. A dimensão canalha, quer dizer, baratrosférica total. Tudo de caso pensado. Com toda lucidez. Já pensou? O cara na baratrosfera com toda a lucidez aqui. Não é fácil. Tem, mas eles falam muito isso ainda. O chefão fala para o outro, aqui, dá a volta por cima. Você vai lá agora e pega 2 em vez de 1. Pronto.
Qualquer coisa eu vou bancar o Corleone aqui daqui a pouco. Tá? Hein? Põe as barbas de molho. Coisa boa, não? Assim, Não, tô é para querendo ficar no superar. stand-by. Ah, sim. Stand-by, Só esperando mas para ver como é que de olho fica. aceso, ó. Ah, tá. Barba de molho. Fica de olho. Eles usam muito isso. Chega na hora da necessidade. Brigar pelos anéis. Isso aí é da Revolução Francesa, é Maria Antonieta. Vamos brigar pelos anéis, eles falaram. Acreditar um favor. Esse também é igual aquele que está falando aí. Linha da mesada. Aí, estuda a expressão deles. Muitos desses usam lá na sua tela do Rio. Muita coisa. A linha da mesada. Não, esse é mais recente. Agora, empurrar a coisa. É um negócio. Vai levando. Empurra com a barriga. Insista. Não desista. Isso tudo eles falam. Agora, ó. Entrar boi na linha é a mesma coisa do negócio de entrar areia. Agora, fazer o revertério é a pessoa recuperar aquilo que ela perdeu. Os guardas entrar e segurar todo mundo. Então, agora eles têm que usar um outro estratagema. É o nome que eles usam também, estratagema. Ferindo a responsabilidade. Agora, ó, aqui tem muita gente que é gente de deputado, falando, etc. Tá? Isso é da época. É o recupero, que não recuperou nunca o negócio dele mais. 33, linha da mesada. Olha, você está me dando aí só a linha da mesada, não passou disso, está pouco. Podia ultrapassar um pouquinho isso aí. Eu não posso ter um percentual maior, só 5%, passa para 8%. Eu sou doutor em baratosfera. Hein? O quê? Agora veja, eu sou da baratosfera direto, eu já falei para vocês, quem é mais baratosférico aqui sou eu. Lógico. Quando uma pessoa começa a falar assim, vamos supor, uma pessoa lá, consciente lá da baratrosfera, começa a falar assim com você, aí você fala também nesse linguajar ou como é que é? O que você faz? Depende, eu vou olhar primeiro quem é que se é ela que está falando. Primeira coisa é isso, você esqueceu dela. Você sabe lá se ela é apenas um micrófono? Mas aí você faz como? Não, aí se for a Concierge, eu já não falo, eu meto energia para ver o que é aquilo e vou direto ao finalmente. Primeiro, começa a falar o nome da pessoa sem parar. Entende? Ô, Afrânio, escuta, Afrânio, não é isso. Aí eu faço gesto, já, tal. Chamando, ele vai tomar conta do corpo. E começa a mexer nos brios dele. Aí o assediador é obrigado a cair fora. Com isso, então, depois que serenar a coisa, que abaixar a poeira, a gente dá um copo d'água para ele, fala assim, ó, você está com um assediador, e começa a descrever o cara. Às vezes, a hora que quando você descreve aquela concierge, seja uma mulher ou um homem, eu falo assim, você está falando do fulano, eu já vi. Mas tem gente que fala assim o tempo todo, aí a pessoa já... Fala, mas esses são da baratosfera mesmo, já estão aí. Como é que eu falo? Tem um verbete com isso. Como é que chama? Síndrome da abstinência. Síndrome da abstinência. É isso aí. Mas com uma pessoa que só fala assim, a gente fala assim... Não, esses são os amigos do Luiz. Os amigos do Luiz. Olha lá, mas ele reconhece que ele tinha esses amigos, tá entendendo? Ele tinha esses amigos. Ele reconhece. É o bafom. Que eu não sei assim, ó. Se a pessoa fala nesse tipo de linguagem... Você deve entrar e falar nesse tipo de linguagem ou não? Não, depende quem é e como é. Vamos supor que seja uma criança. Você sabe, tem uma opção de criança que fala igual o pai, igual o tio, igual o irmão.
que são assaltantes. Então, esse você tem que falar na linguagem dele, porque eu não entendo de outro modo. Até conseguir contornar a situação. Isso depende. Às vezes vale a pena. Então, a gente usa. Linguagem, você nunca pode desprezar. A pior linguagem, aquela até de baixo calão, a escatológica, a mais pornográfica do mundo, você um dia pode precisar de usar para ajudar os outros. É esquisito, mas é verdade. Isso faz parte da baratrosfera. É para a renovação, a reciclagem da baratrosfera. Sem isso não vai. A pessoa não vai te entender. Você tem que falar na linguagem dela. Evaldo, tem essas linguagens que tu está colocando aí não são as piores, né? Não. Porque tem coisa bem... Eu coloquei aqui mais ou menos, que eu não vou média, colocar né? o negócio... Você está entendendo? Para que fazer o processo? Não precisa. Com isso aqui a pessoa já vai entender o que eu quero dizer. Agora, ó, entre aquelas piores que você achar, aqui tem umas expressões que são piores do que essa. Com toda a plomba, com toda a finesse que está aqui, elas são piores. Tem umas aqui horríveis, se você for olhar. E, no entanto, não tem nenhuma pornografia, não tem nenhum baixo calão, não tem nada. Então, o problema todo é de elaboração do pensamento. Entende? A coisa é séria. Tem uma coisa que é a linguagem que, por exemplo, eu trabalhei muito com favela, essas coisas, né? Por isso você fala que tem muito amigo meu, né? É lógico. Então, mas Você a gente... é digno. A gente vê... Você é digno desse projeto. Mas a gente vê que às vezes eles falam para não ser entendidos. É como se eles... Não, é só eles que entendem, mas isso Eles é a criam linguagem. pra- A linguagem é isso. É a linguagem. Não, chama-se linguagem de linhas travessas. Eles fazem Por questão exemplo, de uma não- pessoa que eu sei grego, você também sabe grego. Ela chega, não sabe nada de grego, nós queremos falar uma coisa para ela não escutar, a gente fala em grego. Que isso é falta de educação. Mas às vezes isso é bom, quando você está no lugar, numa sala que está todo mundo esperando, ou dentro do elevador, que ninguém, você nem conhece quem é, você fala outro idioma. Eu já tive muita gente que eu falava outro idioma num lugar que ninguém entendia nada. Só a gente. Não, pois é, não, mas isso aí foi outra coisa. Isso aí foi o seguinte, eu já estava danado da vida com o processo da boate. Tinha tirado todo mundo de lá. Isso aí foi no Japão, em Tóquio. Aí lá pelas tantas eu falei assim, bola, só falta agora, você está entendendo? E comecei a falar umas palavras, no baixo calão, propósito, andando assim, alto, no corredor. Aí uma dona virou e falou assim, você está pensando que não tem brasileiro? Eu também estou aqui, ó, cheguei ontem. Eu falei assim, olha, que coisa, hein? Que coisa. Sabe, que o negócio estava difícil demais, o ambiente lá era terrível. Era a maior boate de Tóquio na ocasião. E chamava boate Copacabana. Estava na moda, né? Esse negócio de boate na década de 60, estava muito na moda. Salve. Os dois chegaram depois da chuva, negócio sério. Valdo, a questão das palavras, tinha certas situações assim que a energia ficava tão carregada, a pessoa chegava já dava um impacto, né? Mas determinadas palavras que as pessoas usam, elas te assediam muito. As Então, palavras elas vêm com mais, dependendo da inflexão, o timbre, etc., ela vem com mais energia ou menos energia. Agora, tem palavra que derruba uma pessoa. Palavra é uma coisa séria. Não se brinca com palavra. Por isso que é preciso a gente estudar esse negócio da linguagem corruptora, não tem jeito. Valdo. Esse negócio é cheio de nós, como está falando aqui. Agora, veja, já não é mais cheio de nós, é dos outros, tá certo? Valdo, aqui. Sim. Na pensenologia, esquizopensênios, como que são esses pensênios? Aqui nós estamos... Onde é que está? A primeira página. Esquizopensênio quer dizer justamente isso aqui. São esses pensênios esquizoides, ou seja, excêntricos, teratológicos, monstruosos,
diferentes, anômalos. Você está entendendo? É isso. Esquizoide, esquizofrenia vem disso. Fora da realidade. Assim. É tudo alterado, teratológico, monstruoso. Entendeu? Tá. E na ciclologia é o ciclo da erudição superficial. Como que é? Ciclo da erudição superficial, a erudição profunda. Então, esse povo, com o tempo, eles vão sair da favela e vão melhorar. Igual o cara, por exemplo, frequentava lá em casa, que era da favela, e ele foi embora. Esse aí deve ter melhorado. Ele era muito inteligente, psíquico, era um rapaz. E a mãe dele fazia eles assaltar. Tudo era assaltante na família inteira. Se não assaltasse, ela mandava matar. Ela já tinha mandado matar a gente da família. Então ele tinha medo de ver o que ia acontecer com aquilo. Agora, ele chegou à conclusão que ele tinha um curso intermissivo. Então ele veio me falar, o que eu faço? Aí eu falei com ele, o melhor é você cair fora, já que a situação está assim, você já chegou, você não é nem o primeiro, você nem é o último, você não é o caçula, nem o primogênito, você está no meio, melhor é você cair fora, vai embora. Se for preciso, vai até para outro país, mas qualquer coisa, vai para o fim do mundo. Vai para o sul ou vai para o norte do Brasil, mas cai fora, porque assim, e não deixe nada, nem avisa nada, não telefona nunca mais para ninguém, senão a sua mãe vai saber onde é que você está. O dia, então, que ele foi embora, antes dele ir embora, ele foi lá falar comigo. Doutor, eu vou embora, vou seguir tudo que o senhor está falando. Eu acho que eu vou conseguir minhas coisas. Agora, não tem jeito. Lá em casa nós somos muitos. Era muita gente da família, tinha umas 13 pessoas. E o meu negócio mesmo é esse, mas eu quero sobreviver fazendo uma coisa certa, eu não vou fazer isso mais. Agora eu virei para ele e falei assim, vai para bem longe e esqueça o seu sobrenome. Fala outras coisas. Tem gente que, no seu caso, muda até o nome. Nunca mais ouvi ele falar nada. Porque se ele deixasse as coisas, a mãe mandava matar. Isso aí foi, na década de 80, as favelas no Rio. A favela dele, qual era? Rocinha. E outra coisa, eu tinha atendido muita gente lá. Essa mulher já era brava quando eu estava atendendo lá, muitos anos antes. A hora que ele chegou lá, eu falei assim, você é filho da dona Fulana? Eu falei, como é que é? Você conhece? Sim. Eu fui médico lá, eu atendi irmãos seus, que era, para mim, era o primogênito mais velho que ele. Lá em casa, isso tudo. Pravaldo, ele nasceu lá, em termos da ProEx dele, ele teria que fazer o que lá nesse Grupo Karma? Que ele não conseguiu fazer, não teve chance? A situação, mas ele estava difícil. Uma das perguntas que eu fiz para ele, muito séria, foi o seguinte, não tem ninguém que você pode levar com você? Ele falou assim, não tem ninguém. Alguns que parece que têm um temperamento bom, são muito pequenos. Eu não vou ter capacidade de sustentar uma situação dessa. Então ele não teve chance de fazer o que ele pretendia fazer lá naquele grupo. Agora, eu nunca mais vi também o que aconteceu com ele, mas eu acho que morto ele não foi, não. Ele escapou dessa. Agora, a mãe dele já estava desconfiada dele, ele não estava confiando mais ficar em casa. Porque já tinha dado conta na mãe umas 3 vezes, e ela falou umas verdades dessa aqui para ele. Isso é terrível, mas é verdade. Você está entendendo, então, a posição da situação? É duro. Tem uns que consertam, né? Nosso amigo aí que vem aqui de vez em quando. Vocês não podem falar, mas hoje ele é um aplombe inglês. De vez em quando ele chega tudo arrumadinho. Você sabe que ele tem praticamente a mesma idade que eu, né? Um pouco mais. Isso não é fácil. Ou um pouco menos, não sei. Acho que é 3 anos diferente. Agora, é meu conhecido há dezenas de anos. De modo que não é só o Luiz que tem esses amigos assim escolhidos. Eu também tenho os meus. Valdo, você estava falando de pedágio esses dias aí, né? Nesses 2 casos, tem uma questão de pedágio também? Tem um excesso? Como é que é deve isso? ter, né? Mas ele chegou num nível que, seja lá o que for, aí ele deu uma que é aquilo que o Sócrates devia ter dado e não deu. A hora que ele desistiu do negócio, ele salvou a vida dele. Era melhor, né? Que outra coisa, ele já sabia, né? A
A mulher mandava matar todo mundo. Não é fácil, não. Agora, veja, isso foi na década de 80. Estava só começando essas coisas. Mas eu já sabia de tudo por causa das minhas empresas, eu acompanhava isso tudo, né? Com as carretas lá entregando coisas, vendo os negócios, a gente sabia tudo no Rio. Quantas carretas nós tivemos assaltadas, o negócio todo. Mas nesse caso, você falou de Sócrates. O Sócrates tinha idoso, já mais de 70 anos, então já estava... Não me interessa. Vale a pena. Para mim não me interessa. Isso aí não vem ao caso. Que cria estigma. Não, pelo contrário, ele devia de ser mais maduro do que o rapaz. O rapaz estava com 20 e poucos anos. Aquele rapaz, eu não sei bem a idade dele, mas ele devia ter uns 22 anos, no máximo, nem isso. Acho que até menos. Valdo, aqui. Como posso ajudar uma pessoa do grupo Karma que foi para o mundo? Ficou muitos anos desaparecido. Depois de algum tempo, ele retornou e veio suplicando que fosse acolhido 3 filhos, porque ele não tinha condições de ficar com esses filhos, eles haviam sido entregues para o Conselho Tutelar, pelo fato da mãe também ter desamparado. E agora essas crianças estão com uma irmã. E está sendo muito difícil. As crianças, elas são de outra origem, e está difícil para elas se acomodarem, porque uma pessoa da própria família não aceita as crianças em casa. Então, nós estamos numa situação... Se não aceita, não é bom deixar as crianças em casa. Agora, o Conselho Tutelar devia saber disso. Eles sabem? Sim, o Conselho Tutelar que entregou essas crianças para nós. Tem que falar isso na cara deles, sim, expor a coisa com toda franqueza. Sim. Nu e cru. As crianças... O problema é defender as crianças. Elas foram entregues, a tutela foi entregue para nós. Ver a série Law and Order. Eles são especialistas nisso. Eu não entendi bem. É bom ver isso aí com calma. É o Conselho Tutelar que tem que entrar. E agora, vê bem se não tem algum problema lá de pornografia. Mas e as crianças? Pois é. Devolvê-las, por causa disso. Elas nem são daqui, elas são de outro estado. Na família. O que é que está havendo? Que às vezes tem algum problema desse. Por parte de quem? De todo mundo. Nunca se sabe. Desconfie de todo mundo. Uma com 4, outra com 7 e outra com 10 anos. Não interessa. Pode generalizar, não interessa. Então, o senhor diz que o melhor seria devolvê-lo para o Conselho Tutelar, essas crianças? Lógico, o Conselho Tutelar tem que entrar nisso e ver com calma, e abrir a coisa nu e cru na cara de todo mundo. Agora, cuidado com essas coisas, porque a hora que entra isso, entra a polícia no meio e entra bala, né? Se alguém usa revólver nisso, é um perigo. Essa pessoa usa revólver na cintura? Não. Abre o olho. É uma pessoa, até por sinal... É boa. Esse meu é um irmão meu. Pois é, mas é boa, né? Mas ele se enrolou, é preciso saber o que é que faz. Agora, aí é justiça, é Conselho Tutelar, é gente que é técnico, que tem que falar nisso, psicólogo. Foi ele que trouxe as crianças para nós. Pelo fato da mãe ter abandonado essas crianças no Conselho Tutelar. Então, agora, pelo fato da minha irmã trabalhar com crianças e ter só um filho, ela está com as crianças, mas o marido não aceita a presença. Não deve deixar lá. Tira lá da casa da sua irmã. Está errado isso. Isso é até perigoso para as crianças, é perigoso para a criança da família, a sua sobrinha, o seu sobrinho que esteja lá. Sim. Isso é perigoso. Eles são... Um dia desse aconteceu um caso desse aqui, faz umas 3 semanas. E eu falei para mudar tudo, sair de lá. Eles foram olhar, o rombo era muito maior do que eu estava pensando, depois que tiraram. Eles viram por quê. Agora, eu vi a coisa assim, na hora. Falei, não, melhor é tirar. Tiraram, melhorou. Tá certo. Agora, outra coisa. Existe, eu estou só te dando a indicação, que lá
Não, é porque eu estou envolvida também, eu tenho que ajudar a manter essas crianças. Então, eu vou te falar uma coisa muito sutil, que é muito séria a gente ver. Tem, às vezes, sabe, aquela família ou uma mulher que é tarada para pegar os filhos, tudo que aparece. E ela quer pegar. A intenção é ótima, sim, mas aquilo nem sempre é o correto. Por isso que esse processo de conselho tutelar, o povo que examina, a turma, tudo, tem muito valor em tudo isso. Por quê? Tá certo. Num caso desse aí, tem uma coisa que a sua irmã não pensou. Aquelas crianças indo para lá, às vezes, vão piorar o filho dela. E isso está de um lado, sim. Então, mas isso tem que ver. Agora, o que adianta você colocar 2 filhos de outros na sua casa para piorar os seus 2 filhos que você já tem? Isso está errado. Ela tem um menino com Zrel. Você, se é a mãe, a sua obrigação, a obrigatoriedade sua é de cuidar bem daqueles 2 filhos. Os outros são extra. Você quer fazer aquilo por quê? Para ser bonitinha? Ah, é. Isso está errado. Então, é preciso de abrir o olho com isso. Tá eu já certo. vi, esses casos já eram lá de Uberaba. Eu vejo isso faz 50 anos. É porque toda a família... O que eu vi de drama nisso aí não está no gibi. Agora, o pior da história. Tinha uma dona que tinha uma filha só. Aí eles arranjaram 2 filhos para criar lá com o negócio. E a coisa veio indo, foi indo. A menina, que era a filha dela, era um anjo. Com o convívio dos irmãos, vamos dizer, impostos pela situação, que tinha um deles que era horrível, a menina ficou como chefe dos bandidos. Você está entendendo? O anjo se tornou a pior capeta da paróquia. Agora, eu vi isso tudo acontecer. E eu tinha avisado para o marido, mas a mulher mandava no marido. E eles ficaram com os filhos. E uma outra coisa, tinha muito interesse naquilo, porque os 2 meninos, eles iam receber uma pensão para tomar conta dele. Deu tudo na cabeça. Agora, a menina, que era a filha da família, ela se revelou como sendo a maior da baratrosfera. Inclusive o menino... Ai. O Sky entrou aí. O Sky começa lá, daí a pouco a pessoa fica assim. Ontem estava assim, de minuto em minuto, eu estava vendo lá um negócio no Sky. Ontem deu isso aqui, assim. Isso é o tempo todo. Mas, gente, olha aqui. Tenho observado já há bastante tempo que nas minhas coisas as leis de ação e reação da cosmoética são muito mais presentes que em outras pessoas. Não, isso é porque você está observando. A cosmoética é a mesma para todo mundo, a justiça é a mesma. Mas as pessoas veem ou não veem? Você está urubu-observando mais. Não, o Sarney não. O Sarney é baratrosférico. Aquilo lá não entra em linha de conta. Eu estou falando aqui de pessoa de alta dignidade. Agora aqui. É como se para mim não houvesse margem de tolerância. O chamado jeitinho comigo nunca funcionou. Trabalho sempre com margem de segurança redobradas e despendo sempre mais energia do que planejar para realizar os projetos. Gostaria de saber em quais erros do passado ou megatrafais esse mecanismo está atuando, de modo que posso ter mais lucidez quanto a essa situação. Olha, você teve uma ajuda impressionante na sua vida, que eu quero te lembrar, já faz muito tempo, né? Que foi aquele acidente. Aquele acidente fez você ver o processo da cosmoética que você não via. Agora, com isso, você ficou como se tivesse nascido em Minas Gerais. Quer dizer,
desconfiado das coisas, ficou de orelha em pé, ficou no stand-by, ficou atento, ficou, inclusive, vígil. A sua vigilância aumentou. Agora, veja, está tudo certo que... Já deu? Porque está tudo bem agora, porque você está no caminho certo, as coisas estão sendo realizadas. Agora, veja, o trabalho também que você desenvolve, ele exige mais mesmo, isso aí é normal. Eu estou falando com a pessoa que eu sei quem é tudo. Então, o problema todo é esse, fica firme, está tudo certo. E não deixa de ser o que você é, não. Você está no caminho certo. Insista com isso, o caminho é esse. Negócio de jeitinho nunca deu certo, isso tudo dá para trás. Jeitinho é da linguagem corruptora, é o gercismo, isso é negativo. Conheci há pouco tempo um homem e, pelas evidências, sei que se trata de um reencontro. Ele é casado. Após o encontro, passei a estudar conscienciologia, participei de palestras, descobri que ele também estuda há muito tempo. Sinto extrema atração por ele e trocamos boas energias quando conversamos, mas é incoerente esse comportamento. Para mim, é nova toda a situação. Isso aqui é que a gente chama o drama do casal incompleto. Agora, para mim é nova toda a situação. A conscienciologia trazendo diversas respostas e o fato de conhecer alguém com tantas afinidades. Como funciona se temos cônjuges? O meu é totalmente contra a conscienciologia e tem tentado dificultar a minha evolução. E, ao mesmo tempo, ter esse envolvimento com alguém da conscienciologia. Adultério é adultério, aqui no extrafísico. Porém, desejar outro enquanto estamos em nosso relacionamento é adultério mesmo sem toque físico. Que atitude seria a mais adequada para esse caso? Olha, está tudo certo que você está raciocinando. Isso mostra que você tem a cabeça no lugar. Agora, o que se passa nessa história toda é o seguinte: esqueça essa condição de casal incompleto. Fica com o seu casal íntimo. Olha a dupla evolutiva e corte as suas relações o mais possível com essa pessoa. A melhor coisa que você faz. Deixa que tudo tem sua razão de ser. Se você já está engatilhada por outro caminho, é porque tem sua razão. Senão, daqui a pouco vai ter problema. Eu não sei aí se tem filhos atrás disso. Isso tudo envolve filho de um lado, filho do outro. Como é que fica? Agora, ó, é bom chegar e começar a ler Casal Incompleto. Eu já expliquei isso muito. É só olhar. Inclusive, no duplo evolutivo, eu falo de casal incompleto. Tal. Tem verbete, tem 700 experimentos. Tal. Agora aqui, pensar positivo 24 horas por dia é algo que requer esforço. Não diga. Isso é bidu. Tá vendo? Até que ponto pensar positivo para não nos tornarmos ingênuos? Esqueça isso aí já saltou de banda. Eu logo vi, quando vem quando tem uma afirmação muito óbvia, pode vir que tem alguma coisa de defesa logo em seguida. Como manter essa retilinearidade pensênica sem permitir que pensamentos negativos intrusam e intervenham em nossa pensenidade? Poderia falar sobre a importância do pensar positivo e a lei da atração? É a mesma coisa da pergunta anterior. Hoje nós estamos mexendo com linguagem corruptora, então já viu, isso aí é mais do que normal. Agora, a melhor coisa que você faz é o seguinte: comece a estudar mais o processo da retilinearidade do pensamento. Então, para isso, faça aquela autorreflexão de 5 horas, consecutiva que eu estou falando. Não é 5 horas, uma hora hoje, outra hora amanhã, não. É 5 horas, uma depois da outra. É consecutiva. Isso aí seria bom para você fazer. Começa a fazer uma autorreflexão mais profunda, que melhora. E outra coisa, que tal você aperfeiçoar as alíneas e os capítulos e os artigos e os tópicos do seu Código Pessoal de Cosmoética, do CPC. Eu acho que isso aí para você está precisando, retocar o seu CPC. Retoque o seu CPC. É um amigo que está te falando. Faça isso, que é a melhor coisa que você pode fazer nessa altura dos acontecimentos. E aí tem boi na linha.
Mas olha, isso aí é da natureza humana. Quando vem uma coisa muito assim, assentada, que é óbvio, mas que a pessoa fez questão de mostrar, ela está aplanando o caminho para entrar com alguma coisa. Está entendendo? Isso é um fato. É um negócio impressionante isso aqui. Ali, ó, você vê a psicologia bem clara. Então, veja, ela está querendo atingir o seu objetivo contornando os obstáculos. Eu sou contra isso. Nem sempre eu certo. É o anti-javali. Às vezes a vida só pode ser assim. Mas a gente deve evitar isso ao máximo. O processo é ser o javali. Você está no caminho, apareceu a pedra, como é que faz? Vamos detonar a pedra? Vamos afastar a pedra? Vamos construir alguma coisa com a pedra? Por exemplo, um túnel, passar por cima, fazer uma construção, fazer um monumento, fazer daquela pedra um supedâneo para colocar, por exemplo, lá a imagem do Arlindário. Fazer alguma coisa nesse sentido, entendeu? Às vezes é ideal. Né? Valdo, sim. Quais os critérios que você usa na assistência, o acolhimento de parentes? Porque a gente vê assim que muitas mulheres são frágeis e acabam tomando conta dos netos. Nós já tivemos conversando alguns casos. Não, eu já passei por muito sufoco, já não faço mais isso. Nós já tivemos os seus casos. Mas eu vejo assim, mães que têm netos. Primeira coisa é o seguinte, não ter ingenuidade sobre nada. Segunda, nunca acolher um parente sem examinar quem é que está em casa. Olhar um por um dos personagens. Porque isso aí é um elenco que está sendo invadido por outro. De modo que se ter muito cuidado com isso. Hostess, ser hóspede, isso é uma técnica, não é arte não, é uma técnica. É ciência pura, para dar resultado. Ser hospedeiro não é fácil não. No escuro assim, ou uma coisa superficial, fugaz, transitória, rapidinha, tudo bem. Mas uma coisa mais demorada que eu falo é o seguinte, 1 mês já é demorado para mim. Entendeu? Isso é um perigo. Agora, o holopensene doméstico é o que deve ser defendido com unhas e dentes. Que blindar, né? Não, é a blindagem com unhas e dentes. Esse aqui é o jeito. E observar bem. Agora, quando você vai trazer alguém para sua casa, você tem que observar aquela pessoa em relação a cada um dos componentes da casa, inclusive do gato, do cachorro. Tem que respeitar, né? Se tem um papagaio, do papagaio, tudo tem que ter contato. Você está entendendo? Saber o que é, um por um. Como é que essa pessoa vai reagir com aquilo? Não é ver aquele hóspede como é que vai reagir com a sua casa. É ver quem está nessa casa, como é que vai reagir como vai reagir ao hóspede. Antes de mais nada, a pessoa tem que pensar isso. Agora, por exemplo, você pode acolher todo mundo, de um dia para o outro, 2 dias, não tem nada. Até é bom para examinar a pessoa de perto. Está entendendo? Sim, mas nunca, você não está sabendo nada e recolhe a pessoa para ficar com você até o resto do ano. Isso é um perigo. Isso é loucura. Você nunca sabe o que vai acontecer. O que eu já vi nesses casos, então no movimento espírita isso era muito comum, né? Está no processo de receber os outros. Que eu vi, cada caso. Agora, os casos piores, assim, que criava mais constrangimento para todo mundo, era roubo, furto. Sim. Roubar joia, dinheiro, entende? A megalomania, entende? Da cleptomania. É uma das piores coisas que tem. Então tem que estudar tudo primeiro, ver a adaptação. Não pode ver de onde veio nunca. Também. Né? Boa vontade e boa intenção nisso é besteira. Tem que ter discernimento. Então, para fazer assistência, antes de mais nada, a coisa mais séria que tem é discernimento. Agora, uma TACOM superficial e transitória, ok. E outra coisa, uma vez só. Você nunca se sabe. Que às vezes pode ser TACOM transitório, mas toda semana. Na quinta-feira, a pessoa vai dormir lá. Isso aí é perigoso. Entendeu? Valdo, aqui letra A. Como fazer para educar melhor os filhos
no sentido de fazer prevalecer essa essência moral. Porque a gente vê muitos pais hoje usando o dinheiro para gerar uma ascendência artificial. Eles compram os filhos. Ele compra os filhos e compra o casal. E compra o psicólogo, compra o professor, compra a escola. Tanto tem uma opção de escola, dessas que os caras que mandam, que é a indústria da educação, chamada, né? A indústria da deseducação, que os alunos sempre passam. Né? Eles nunca reprovam. Isso então é uma coisa generalizada hoje em dia. Então isso é um contrafluxo. Então o processo todo é esse, é não participar desse, não entrar no acompliciamento disso aí. Tem tanta coisa que a gente pode fazer na vida, não precisa estar preso a uma condição dessa. No caso dos nossos filhos, então a gente tem que forçar a questão do exemplarismo, falar muito disso. Não, e mostrar fatos. Mostrar gente mais ou menos da mesma idade do filho ou da filha. Para mostrar como é que é. Isso aí, às vezes, é super importante. Agora, eu estou vendo que hoje nós temos o Max aí. Não é você que está aí atrás desse computador? Passa isso aqui lá para cima para mim. Isso aqui já faz uns 10 dias, enquanto você estava lá na sua camueca, no estaleiro, eu já estava com isso aí para te entregar. Dá uma olhadela nisso, que é muito importante. É sobre papel reciclado. Para a Editares começar a imprimir as coisas em papel reciclado. Se for possível, branco. Esse aqui é o ideal. Então, isso aí eu acho que dá uma boa ideia, viu, Max? É interessante ver isso aí. Agora, quem é que está com o microfone aí? O próximo? Tem alguém? A linguagem corruptora, todo mundo está com medo de falar hoje, porque está com medo de sair alguma corrupção. É isso? Olha só. Em Niterói, a gripe suína. Uma menina de 8 anos que voltou de Foz do Iguaçu dia 29, teve a doença confirmada domingo. Ela saiu daqui, foi para Niterói e está com a... Então, quem é? Foi você, Aline? Esteve com ela? Se daí a gente vê quem que ela esteve aí, né? Já tem 8 casos confirmados lá em Niterói. Os maiores colégios de lá, que são assim, os maiores mesmo, né? Já estão... antecipando férias. Mas que coisa, e assim, todos os jornais estão dizendo que foi importado de Foz do Iguaçu. Você tem certeza que foi Foz do Iguaçu? Não, sabe qual é o problema? Não, eu conversei... Aqui, não é Nova Iguaçu, não. Não, eu conversei com uma amiga minha, que tem os netos nesse colégio da menina. Que a menina chegou... É o seguinte, ela não foi ali, não foi na fronteira, não, ela dentro do hotel onde ela estava, tinha um argentino lá de Buenos Aires. Entendeu? Mas assim, os jornais não falam assim, os jornais falam que é de Foz do Iguaçu, entendeu? Ontem eu saí e fui ao aeroporto. Tinha um monte de gente esperando avião, de tudo quanto é jeito, inclusive chineses, japoneses, está cheio de gente lá. O aeroporto está cheio de gente. Eu não vi ninguém de máscara. Então, veja, é perigoso esse negócio, entendeu? Precisa ter cuidado com isso. Eu fui lá fui rapidinho na livraria e caí fora. Por sinal, agora tem a Casa do Pão de Queijo, eles fizeram lá no aeroporto, eu quero explicar para vocês que vale a pena. É aquela boa, a Casa do Pão de Queijo, está lá dentro, é junto da livraria. Você sabe que a livraria também lá ampliou. Ela está muito boa, está grandona, tem muito livro, muita coisa. É tanto que eu fui lá para ver umas revistas extras lá, um negócio que eu procuro. Onde foi? Tive lá rapidinho e caí fora. Agora, eu já estou com as suas máscaras, mas eu não coloquei, ontem eu não coloquei, não. A turma falou, não tem nada aqui. O avião, não, mas eu não fui ao shopping. Mas ontem estava cheio? Eu saí, eu fui lá no Pomare para ver lá a minha amiga, lá o meu povo, arranjar umas frutas, etc. Tal. Mas foi só isso. Você sabia que já fazia umas 3 semanas que eu não saía, né? Agora, hoje eu vou tornar a sair, mas eu vou ver um problema técnico, depois das 4 horas, uma outra coisa, em outro lugar. Vi. Para mim e para a Graça.
pela gripe, né? Segundo já. A Argentina é o segundo país no mundo. Eu já falei para meus amigos para não ir à Argentina, sabe? Inclusive os argentinos que nós temos aqui. Bom, já está a Argentina. Buenos Aires, a Argentina é Buenos Aires. O que você quer? A Gran Buenos Aires. A Gran Buenos Aires, que bobagem é essa? A Argentina é Buenos Aires. A maior cidade do mundo, fisicamente falando, né? É uma loucura aquilo. Para mim, lá ainda continua sendo maior do que São Paulo. Na década de 60 era, mas atualmente é bem possível que ainda seja. Não, eu estou falando horizontalidade, que é a cidade europeia. Como cidade europeia, uma das maiores do mundo, é uma megalópolis. O negócio já estava unido em 60, já tinha unido já com Mar del Plata, aquele negócio todo. Outra coisa, você chegava de avião, é assim que a gente via. Nós ficamos lá muito tempo sobrevoando para ver. Eu nunca vi tanta luz na minha vida, nenhuma cidade, nem nos Estados Unidos. Uma loucura aquilo, na ocasião. Os paulistas todos chegavam lá e falavam assim, isso é que é cidade. Os paulistanos falavam isso, na década de 60. São Paulo é americano, agora lá não, lá é assim, é espalhado. E outra coisa, muita umidade e muita coisa antiga. É tanto que eu, algumas vezes, peguei resfriado em Buenos Aires. Entende? Depois eu comecei a ficar mais vivo, evitava certos lugares, trocava de hotel, fazia o diabo, para não pegar resfriado devido ao processo de umidade. Fica tudo carregado de esporos. Muito fumo, muito fumo. Agora, veja, a hora que eles fecharam as boates durante a temporada, é porque o negócio na Argentina está bravo. Que a hora que fechou a vida noturna em Buenos Aires, acabou Buenos Aires. Que aquilo lá, o que vale é aquilo, aquelas ruas lá de pedestre, aquele negócio todo que tem. Se fechou, como é que fica? A Gol. A Gol é da empresa brasileira que tem mais. Estão fazendo eles estão cancelando porque as pessoas estão deixando de voar para lá. Nesse jogo eles estão fazendo gol. Estão fazendo gol. E eles estão permitindo que mude a passagem sem pagar multa. Adiando. Para Buenos Aires e para outros 2 lugares onde tem gripe. Agora, gente, eu acho que o negócio ainda não chegou no pico máximo, não. Isso ainda vem, já tem coisa por aí. A gente não sabe o que vai dar. É preciso ter cuidado com isso aí. A gripe suína não é fácil, não. Porque nunca se sabe. Isso é um ponto de interrogação. É 5 dias, você já sabe. Agora, muitas crianças estão morrendo, né? O negócio ataca muito criança, né? Agora está pegando mais gente jovem. Não é pessoa de idade, não, é gente jovem. Complexa foi o caso de São Paulo, da menina que não teve nenhum sintoma de gripe, e aí teve sepsemia, né? E aí morreu. Aí, no dia seguinte do enterro, a mãe e a irmã, parece que começou com sintoma. Aí foram fazer análise do sangue dela, mesmo depois de morta, que viram que estava com... Aí isso me preocupou, porque não tem nem o sintoma da... Mas às vezes tinha sintoma, é que o povo não observou. Isso lá no jornal está dizendo que não tinha sintoma. De qualquer maneira, isso preocupa, eu vi né? isso aí também, achei que é uma coisa difícil. Vejo que muito de nossa cosmovisão provém de pensadores ocidentais. O senhor pode citar quais personalidades do Oriente foram importantes, por que priorizamos o Ocidente? Não, isso tudo é bobagem, esse negócio é igualzinho racismo, esquece isso. Tanto do lado quanto do outro tem gente boa. Lá no Oriente, se você quiser, tem o Confúcio, tem o Ramana Maharishi, ou Maharshi, que era grandes caras. Estou falando aí o que é que eu acho desse povo. Hein? O Eduardo Said, até um certo ponto, também. Muito embora aquele cara aí que acaba com ele, depois que ele morreu, esperaram o cara morrer para combater o cara. Eu achei isso uma terrível. Mas joguei energia para o cara. Joguei energia positiva para ver se melhora a cabeça dele, para pelo menos ele acordar. Né? Mandei o cara para a biblioteca.
O senhor poderia falar um pouco do escritor Mário Palmério e sua relação com ele? Vai, sai dessa. O problema todo é o seguinte, o Mário, vou fazer um resumo, tá? Você me perdoa, vocês são doutores no assunto. O Mário é o seguinte, ele nasceu em Monte Carmelo, mais ou menos 2, 3 quarteirões aonde que eu nasci. Numa casa ele lá embaixo e eu numa casa cá em cima. Isso mais ou menos junto do centro da cidade, com a matriz, a principal no meio. Agora, o que se passa? O pai dele era muito amigo do meu pai. Depois, o pai morreu, eles saíram de lá. Passam-se, então, os anos, quando o Mário aparece em Monte Carmelo, que ia lançar um internato com um grande estabelecimento de ensino, com 4 pavilhões, que ele tinha arranjado do governo, que era o Getúlio Vargas, 3.000 contos de réis para fazer aquilo. Então, na hora que vem, meu pai viu aquilo, lembrou dos processos do Mário, a situação toda, e falou assim, não, vamos mandar esse menino para lá. Vendeu as coisas todas que tinha lá em casa, porque ele não tinha dinheiro, para pagar o mando do internato. Mas primeiro, a minha mãe, então, me pegou, me colocou na jardineira, e eu e ela fomos para Uberaba para eu fazer o exame de admissão ao ginásio, para ver se eu tinha cabedal, gabarito para entrar no ginásio. Entende? Então, com isso, eu entrei no internato. Minha mãe, então, conversou com o Mário muito alegre, porque viu que era da terra dele, que o povo estava indo para Uberaba, aquele negócio todo. Eu fui o número 2 do internato que apareceu. Aquilo incentivou mais gente. Teve um outro de Monte Carmelo que foi também depois. Depois tiveram outros que foram estudar. Já não era mais no internato, mas no externato mesmo, na parte de fora e tal. Agora, o que se passa? Isso foi em 1945. Meu pai pagou, eu fiquei no internato e tirei minhas notas todas lá do primeiro ano de ginásio, aquele negócio todo. Quando eu vou e acaba as provas de dezembro, os primeiros dias de dezembro eu volto para casa e ali só ia começar as aulas no internato, eu teria que voltar em fevereiro, porque as aulas quase sempre iam começar em março. Então, eu vou para casa, quando chega lá, meu pai falou assim, nós estamos aí arranjando um negócio, você vai trabalhar, porque não dá mais para a gente pagar o seu internato. Então, você vai trabalhar e ver a situação toda. Mas, para isso, a sua mãe quer que peça o seu enxoval, de modo que você redige aí um pedido, faça uma carta para o professor Mário Palmério, e pedindo que faz aí a carta, redige tudo, faz isso, que eu vou assinar. Então, eu redigi a carta, dei para o meu pai. No outro dia, apareceu um bilhete do Mário, sabe, de Uberaba. Olha aqui, não tem nada de mandar o enxoval do Val. Manda ele de volta. Esse menino é muito bom de estudo. Ele vai trabalhar comigo e ele mesmo paga os estudos dele. Vamos acabar com isso. Aí, e outra coisa, em vista daquilo, a minha mãe falou assim, então você vai para lá mais cedo. Você tem que ir, suas férias, então, acabaram. E o meu pai também, acabaram. Então, logo depois daquilo, era no fim de janeiro, eu já estava voltando para Uberaba, sem férias, sem nada. E comecei a trabalhar para ver o que era, porque a minha mãe pensou bem. Ela, como professora, ela falou assim, não, você tem que ir lá mais cedo para você não pegar já o serviço dos primeiros dias de aula. Você vai antes, que você já fica sabendo tudo que você vai fazer, como é que vai ser. Você vai, não tem nada lá, como tem internato, você fica lá no lugar deles, não tem nada. Agora, o que se passa? Tudo isso aconteceu, ela me soltou lá na jardineira, eu chego lá com a minha trouxa e me apresento e começo a trabalhar. O internato ainda durou aquele ano, 46, e depois, em meados de 47, ele se fechou. A hora que ele fechou, que foi fechado, eles me arranjaram um quartinho onde ficava a dona que tomava conta do internato, que olhava os troços lá, era um quartinho. E eu, então, fui morar naquele quartinho mais ou menos uns 14 anos. Agora, a casa do Mário ficava no meio dos pavilhões.
De vez em quando, devido ao processo da casa ou dos meninos, que eu vi quando eles nasceram, aquele negócio todo da dona Cecília, que era a mulher dele, eu, às vezes, ficava lá com as crianças, quando eles tinham que viajar, uma coisa qualquer, para tomar conta. Então, o quarto que ficava do lado, onde ficava o meu, do outro pavilhão, era o quarto que tinha uma cama, que eu, às vezes, dormia lá. Outra coisa, a partir daquilo, com aquela situação toda, eu comecei a almoçar lá, de vez em quando, tinha reuniões com eles, tudo em casa, como se eu fosse mais um membro da família lá dentro. Mas lá tinha uma governanta, tinha quem tomava conta, aquela coisa toda. Agora, com isso, as coisas foram caminhando. Eu trabalhei ainda até os 16 anos sem receber salário nenhum. Aos 16 anos, eles acharam que eu já estava fazendo muita função, exercendo muita coisa, que precisava de ter remuneração com os negócios todos. Então, começaram a me dar um salário, um honorário, e me arranjaram uma carteira de trabalho. Eu tinha 16 anos. Agora, o que se passa? Ao todo, o Mário, nessa situação toda, nesses anos, ele tinha muita confiança em mim, que eu era a pessoa lá de dentro, tinha mais contato com ele, porque dentro da intimidade do lar dele, da família dele, entende como é que é? Agora, com isso, no fim da história toda, eu passei 18 anos lá dentro das escolas, só uma das escolas, eu fui secretário durante 9 anos. O secretário, você sabe, que comandava o negócio todo, o diretor é só pro forma, é perante o inspetor, aquele negócio todo. Mas quem tomava conta de tudo era secretário. Agora, com isso, então, eu fiquei 18 anos lá e vivi lá dentro, 14 anos. Você está entendendo? Lá. Agora, o Mário, nós sempre fomos muito amigos, eu ajudei tudo que eu pude, as gestões dele. Quando ele foi ser candidato a primeira vez, ele veio falar comigo, nós dois, só nós dois. Ele falou assim, você olha para mim, Monte Carmelo, quem é que pode votar em mim? Que era deputado federal. Eu falei assim, você deixa comigo que eu vou lá. Eu faço também, eu vou participar da sua campanha. Então, eu fui desde o início, ajudei tudo que eu pude. Eu não preguei muito cartaz em poste, aquela coisa toda, não, de madrugada, foi pouco. Mas, mesmo assim, eu olhava. Agora, cheguei a ser fiscal do partido dele, que era o PTB, na eleição, para saber das coisas, porque ele tinha confiança em mim. Quando o negócio era muito bravo, ele me colocava naquela urna, sabe como é que é? Aquela especial, para ver como é que era. Agora, isso tudo calado, tudo na boca de siri, com a história toda lá, com o estilo dele. Agora, com isso, então, ele foi uma das pessoas que mais me ajudaram na minha vida, que abriu o caminho para mim. E ele tinha muita confiança em mim. A última vez que eu encontrei com ele, ele me abraçou, ficou todo feliz, queria conversar mais comigo, e falando uma opção de coisa a meu respeito. Eu também achei ele. Naquela ocasião, ele foi responder uma entrevista na televisão sobre o Chapadão do Bugre, que era a novela que eu estava apresentando. E eu ia entrar lá para dar uma entrevista sobre conscienciologia. Isso foi em São Paulo. Ele estava saindo e eu ia entrar na entrevista. Coincidiu. Foi a última vez que eu o vi. Depois disso, eu só encontrei com o Marcelo, que é o filho dele, mas ele já tinha morrido. Depois disso, eu não encontrei com mais ninguém. Agora, o Mário. Quem é que foi o Mário? Deixa eu só te falar. Ele era uma pessoa genial, super notável. Eu conheço o Mário de muitas vidas. Agora, o que é que se passa? O cara tinha uma capacidade, ele era ataque psíquico, tinha uma capacidade enorme para escrever, sempre foi. Ele escrevia assim, qualquer coisa, uma rapidez enorme, e dava tudo certo. Você olhava, estava tudo certinho. Agora, ele era professor de matemática e professor de uma opção de coisa. Ele andou estudando uma opção de, inclusive, línguas, uma opção de coisa. Outra coisa, era um artista, fora de série também. Ele, para vocês terem uma ideia, ele compôs até Guarânia. Quando ele estava no Paraguai, que foi embaixador, ele compunha Guarânia. Mas lá em Uberaba, ele já compunha essas coisas. Ele, às vezes, vinha, porque eu que morava lá, eu que tinha que escutar a conversa dele e todas as canções de noite. Você está entendendo? Quando ele tocava para a lua, quando não tinha mais ninguém lá. Então, ele sentava no negócio, pegava o violão e tocava. Agora, isso tudo, ele era fora de série. Ele tinha muita confiança em mim, por causa dessas coisas todas, da vida inteira. Quando eu saí de lá, ele queria que eu dirigisse as coisas todas lá. Ele queria me passar, e eu pedi demissão. Mas isso já foi quando ele era embaixador,
Ele estava em Assunção, aí no Paraguai, eu vim com o César e trouxe o Chico Xavier comigo. É tanto que o Chico conversou com ele, eles se deram muito bem, conversaram muito, a opção de coisa, tal. Entende? Isso em Assunção, ele era embaixador. Na época do Stroessner, com toda a tirania do Stroessner aí, que matava muita gente, o povo tudo com metralhadora na mão. Agora, de modo que esse homem foi um dos que mais me ajudaram na minha vida. E nós nunca tivemos uma rusga, um troço, entre eu e ele. Nunca. A dona Cecília, a mesma coisa. Ela me tratava como se fosse uma segunda mãe para mim. Sempre foi assim. Eu lembro que uma vez ela quis fazer o jardim, nunca pude esquecer isso. Então ela arranjou, tinha aquele monte de gente que ajudava nos educandários, nas escolas. Né? Mas ela chegou para mim e falou assim: Valdo, eu quero que você me ajude com as gérberas. Eu quero que essas gérberas cresçam. Você tem mão boa, você vai me ajudar a fazer esse jardim da entrada. Eu falei assim: vamos embora, dona Cecília, vamos lá, vamos ver. Aí fomos arranjar as gébras e eu fui plantar as gébras. As gébras ficaram uma beleza. Então o negócio lá era redondo, assim, ó. Você está entendendo? Ficou uma beleza aquele negócio, tudo colorido, assim, ó, de gérbera. E ela feliz da vida, que ela gostava muito de planta, da natureza, olhava essas coisas com muito amor e carinho. Agora, eu achei aquilo o máximo. Ela tinha muita confiança nessas coisas comigo, você está entendendo? De casa, como se eu fosse um filho mais velho, uma pessoa assim. Val, deixava os filhos comigo. Tudo. Você ficou vivendo nesse quartinho durante os 14 anos? 14 anos. Eu morei lá. Quer dizer que mesmo depois... Agora, lá, por exemplo, teve um que se formou lá comigo e teve mais uns 2 que andaram estudando lá durante algumas temporadas, que moravam lá. Esse quartinho teve época que tinha 3, tinha mais 2 comigo. E às vezes tinha época que tinha mais 1. Agora, quando eu levei meus irmãos para lá, o Walter foi morar comigo lá, por causa de eu poder segurá-lo por causa do processo de epilepsia dele, que ninguém sabia que ele tinha, né? Só eu. Então eu tinha que cuidar dele junto de mim. Então, na cama ali, ó, a cama junto da minha. Agora, teve um outro que se tornou um grande médico lá em Brasília, que também foi lá, que o Mário também recolheu para estudar, que é uma pessoa boa, muito inteligente, e se tornou médico. Teve um outro que era de Paracatu, que foi dentista. Esse foi o primeiro que eu morei com ele lá. Então, nós tivemos vários assim, uns 3 ou 4 que nesses anos todos moraram lá. Mas quem ficou lá mais tempo fui eu. Aí depois, mesmo ainda trabalhando lá, você saiu desse quartinho? Eu saí e outra coisa, foi aí que eu fiz a minha casa lá, o negócio do Chico, fomos fazer a comunhão espírita cristã, arranjar uma casa para minha mãe, fiz meu consultório, tudo isso foi depois. Isso já foi na década de fim de 50 para 60. O Chico, eu comecei a trabalhar com o negócio em 1958, lá em Uberaba. Você está entendendo? Não. Depois, então, que você já tinha saído de lá, é que o Chico Não, apareceu? ainda não tinha saído. Eu trabalhava lá. Eu trabalhava em 2 lugares quando eu levei o Chico. Eu era funcionário das faculdades, principalmente da odontologia, eu era secretário. E era da administração da Faculdade de Medicina. Agora, como era tudo junto, eu ia nos 2 lugares. Eu tinha 2 empregos durante uma boa temporada. E eles mesmos que quiseram. Uma outra coisa, meu curso de medicina também eu não paguei nada. O mar não tinha nada a ver com isso. Mas aí foi o doutor Laudo Savastano Fontoura. Ele sabia o que eu já tinha feito, porque quando foi feita a Faculdade de Medicina, quem tinha contato com o Ministério da Educação, que tinha mais, abertura, era eu. Então, quem ia ao Rio para arrumar as coisas todas, fui eu, que é negócio todo. Quando passa um ano e eu chego lá e quero fazer o curso, o doutor Laudo falou: não, você não vai pagar nada, não é vergonha, você ajudou a fazer isso aqui. Então, eu também não paguei nada em faculdade de medicina. E aí eles falaram assim: seria bom você trabalhar aqui dentro. Então, colocaram eu trabalhando lá. Enquanto você fazia medicina, você ainda estava lá no quartinho? Não. Quando eu saí, entendeu? Quando você formou em odontologia, que você saiu do quartinho? Foi. Isso? Não, o problema todo é o seguinte: odontologia, eu continuei lá. Eu era dentista, estava lá, do mesmo jeito. Agora, o quartinho era o seguinte: ele só cabia 3 camas e não podia pôr mais nada, se colocasse. E tinha uma mesinha num canto. E tinha um pequeno armário embutido.
e tinha um banheiro mínimo. Ele é numa esquina, ele ainda está lá ainda até hoje, a situação toda. Eles hoje colocam um negócio lá da odontologia no meio. Eu mostrei para a turma quando eles foram lá, onde é que eu morei, há muito tempo. Agora, o que eu vi ali não está no gibi, desses anos todos, fora do corpo, 1 milhão de coisas, desenvolvi o processo de parapsiquismo, tudo ali naquele quadro. Que lá me ajudou muito. Uma outra coisa impressionante é que na parede do quarto, para dentro, que ia dar lá um local igual isso aqui assim, ó, que haviam várias salas, tudo, você está entendendo? Desse jeito, haviam uns armários embutidos grandões, com 3 portas. Eu, então, peguei a chave daquilo, mudei a chave toda e comecei a guardar a minha biblioteca lá dentro. E ninguém sabia de nada. Anos aquilo foi feito desse jeito. Agora, veja, aqueles 3 armários eram quase a metade do meu quarto. Você está entendendo? Então, aquilo foi o máximo. Eu arranjei espaço, porque a coisa mais difícil que tem de se colecionar qualquer coisa, ainda mais livro, é espaço. Então, eu arranjei a prosêmica. Aquilo foi inteligência. Agora, o melhor da história, eu sempre achava isso muito engraçado. Os professores chegavam lá e falando para o anfiteatro cheio dos acadêmicos, aquele negócio todo falando, e atrás estavam os meus livros, tudo aqui. E ele falando besteira, e meus livros, tudo contra aquilo que ele estava falando. Eu começava a rir, falei assim, se eu abrir aqui e mostrar os livros que tem ali, estou perdido. Né? E os caras falando besteira, tudo quanto é jeito, porque ali tinha aula de todo tipo de matéria. Alô? Você terminou a odontologia, mas não começou a medicina logo em seguida, logo, não? Imediatamente. Eu não comecei medicina logo, porque eu estava faltando só 1 ano para odontologia. Eu falei, eu não vou jogar fora meu curso. Então, eu terminei. Eu sou o segundo da medicina. É tanto que esse ano eles estão comemorando 50 anos do primeiro. Eu vou saber se vai ter comemoração. Se tiver o ano que vem, a turma aí já me pediu para ir o ano que vem. É que nós somos poucos. Parece que não tem nem 20 dos meus colegas que estão vivos. Todo mundo já morreu. Mas eram poucos também, não era muita gente, não. Vamos ver, né? Até o ano que vem a gente sabe. Lá para setembro nós vamos saber se vai ter essa comemoração lá do jubileu da primeira turma. Eu sou da segunda. E o que aconteceu para aí você sair do quartinho? Aconteceu o seguinte, eu ia fazer de qualquer maneira uma coisa para mim, porque eu ainda não tinha casa na minha vida, nunca tinha tido família, nunca tinha nada. Assim, eu vou fazer um lugar, porque a minha mãe falou, olha, o melhor é você tirar o Chico lá de Pedro Leopoldo. Então eu falei com ele que ia tirar, e falou assim, eu vou embora, então vamos. Por causa dos processos dele lá em Pedro Leopoldo, Belo Horizonte. Né? Então o que faço? Eu comecei, primeiro, a abrir o bairro. Porque eles tinham uma planta lá que estavam vendendo aquelas terras, mas ninguém comprava, ninguém comprou, ninguém fez nada. Eu cheguei lá e comprei. Comprei uma boa parte, coloquei o arruamento a funcionar, levei os primeiros 9 postes, porque o negócio mais sério era ter eletricidade, fui furar cisterna, o diabo, arruamento, dei nome para a rua. Hoje está um bairro enorme lá. Eu acho que esse nosso aqui, com o tempo, vai ficar maior do que aquele, porque aqui é maior, tem mais terra. Entende? Agora, aquele lá dá um movimento, uma loucura. Agora, está lá as ruas que eu dei nome, as casas que eu construí, os negócios estão tudo lá. Centro espírita lá funcionando 100%, comunhão espírita cristã. O que eu queria saber, como é que você percebe o momento de sair de uma... Entendeu? Não, porque ali eu já estava, já estava na hora. Eu tinha que sair mesmo. Tá, mas podia ter sido antes. Se eu não levasse o Chico, eu teria que sair para o exterior. Esse que era o meu plano. Foi por isso que eu fiz, mas só 10 anos depois. Não foi bem 10 anos, porque eu só deixei o trabalho depois da década de 60. E eu comecei a trabalhar com o Chico durante 10 anos, em 56. Eu deixei o movimento espírita em 66, quer dizer, por alguns anos. Foi mais ou menos por aí. Agora, eu acho que eu fiz tudo no momento certo. Eu sempre tive muita paciência dentro das coisas. Sempre via, o essencial, o ideal, o que interessa, o prioritário é isso. Então, acabou. Eu não pensava de outro modo.
Não havia outra hipótese para mim, entendeu? Por isso que eu fui ficando. Eu virei um traste das escolas, com o passar do tempo. Agora, conhecia todo mundo, sabia de todo mundo. Você já pensou, depois de 18 anos lá dentro, as milhares de pessoas que eu tive contato, alunos, professores, gente de tudo quanto é quilate, calibre, natureza, de tudo quanto é jeito? Isso me deu uma força para examinar o povo, que é um absurdo. Você pensar, os casos todos que eu sabia, eu estava lá por dentro, sabia de tudo. Entende? Agora, esses 18 anos, isso foi a maior escola para mim, não foi odontologia nem medicina, não. Foi viver lá dentro. E outra coisa, durante muitos anos eu era o único que morava lá, além da família do Mário, quando eles estavam lá. Mais ninguém. Entende? Os zeladores, às vezes, nem ficavam lá. O único povo que ficava, às vezes, à noite era a guarda noturna. E teve uma temporada que eles usavam apito. Purim, aquele negócio de tanto em tanto tempo, eles, a noite toda fazia barulho lá. Essa é a vida. É que é um timing, né, que você tem para ir mudando e... Não é isso. Aquilo ali foi uma verdadeira vida para mim. Né? Só aquilo já valeu uma vida. Já valeu o esforço uma vida inteira. Só o que eu aprendi em contato com esse montão de gente, essas milhares de pessoas, só de professores foram milhares, passaram lá, 18 anos, nas escolas todas. Escuta bem as escolas, raciocina só, eu vou falar algumas. Se eu esquecer algumas, você me perdoa, porque é muita coisa. Primeiro, curso praticamente, vou começar do início e caminhando. Então, ginásio, científico, contabilidade, você está entendendo de tudo que havia nesse sentido. Agora, depois, odontologia, engenharia, medicina, que foi feito já, vamos dizer assim, como secundária, a partir dali. Agora, advocacia, que é o direito, a faculdade de direito. Tudo isso eu tive contato direto com professores, com gente, com diretor, com a secretaria, com o processo. Fui caixa, muitas vezes, em certos lugares. Eu era regra 3, quando precisava, estava para substituir o outro. Fui bebel para colocar o povo na fila. Tomei conta de laboratório, trabalhei em laboratório junto com o outro, quando faltava eu estava lá. Você está entendendo? Um dos laboratórios que eu trabalhei foi de microbiologia. Entendendo? Via tudo quanto era cocô dos outros, etc., para examinar tudo, como é que era, aquele negócio todo, para ver no microscópio. Entendeu? Essas coisas todas, de exame complementar, entendeu? E assim foi um monte, esses anos todos. Eu não sei se eu esqueci tudo, mas é mais ou menos isso que eu estou te falando. Agora, pensa bem, tinha algumas dessas escolas que formavam por ano 100, 120 estudantes formados. Agora, por exemplo, eu aprendi demais em direito durante esses anos todos. Já pensou? O processo de direito? Eu que não sabia nada disso, na minha terra não tinha nem advogado quando eu saí de lá, era tudo rábula. Então, ali não, nós tivemos lá gente que era desembargador, outro que era juiz, outro que é isso, outro que é aquilo, e eu tinha contato com esse povo todo. E o nível de escola é outra coisa, né? É o processo de estudar. Então, uma escola igual essa, é difícil alguém ter. Eu acho muito difícil. Foi a maior escola que eu podia ter nessa vida. Agora, eu precisava, né? Anarfa, do jeito que eu sou. Mesmo assim, eu acho que eu não tirei proveito de tudo, não. Professor eu Valdo, fiz o que eu pude. Entende? Professor Valdo, aqui. Quando o seu pai disse que não tinha mais condição financeira, qual foi a sua reação de parar os estudos? A minha reação foi assim: então, meu pai, eu vou fazer esse trabalho e vou juntar dinheiro, vou fazer meu pé de meia, eu vou embora. Eu falei assim: eu vou te ajudar em tudo que eu puder, e a sua mãe também vai te ajudar. Agora, foi por causa dessa conversa que depois tinha aparecido antes aquele nosso amigo, que era o marido da minha tia. Quando chegou lá, ele queria me mandar para a Europa. Isso foi antes. Esse negócio aí foi antes do internato. Quer dizer, eu não ia ficar lá de qualquer maneira.
Não, mas no momento que ele falou isso... Não, no momento que ele falou, eu recebi aquele choque. Eu falei assim, não, né, às vezes as coisas boas duram pouco, vamos com calma, vamos ver o que vai dar. Agora, por exemplo, eu vou te falar sinceramente, nem eu, nem meu pai não esperavam que o Mário fizesse aquilo. Quer dizer, o Mário, ele observou tudo que eu fiz durante o ano inteiro, ele observou todo mundo que estava no internato. Agora, ele viu minhas notas, viu o meu jeito, e tinha uma pessoa lá, eu lembro bem, que trabalhava na secretaria nesse primeiro ano, que gostava muito de mim. De vez em quando ele me pedia as coisas. Eu mesmo, lá no internato, às vezes ajudava ele. Eu tenho uma leve impressão que isso tudo repercutiu. Você está entendendo? Porque o internato era junto da casa do Mário, então o povo sabia tudo. Agora, a hora que eu recebi aquele bilhete, eu só me segurei, porque senão ficava... Mostrar muita alegria que você está deixando seu pai e sua mãe, era chato. Mas eu segurei a coisa, mas minha mãe falou, meu filho, nós estamos muito felizes com você. Você conquistou seu espaço, seu destino, você abriu seu destino. Meu pai chegou para mim e falou assim, olha, não fica pensando que foi eu que fiz isso, não. É o professor Mário. É o filho do meu amigo, presta atenção. Ele gostou de você. Honra esse homem. Aí o que faz? Vou te contar um epílogo dessa história, logo depois. Passa os negócios, quando chega na época das férias, eu então me deram uns dias para eu sair também. Então eu vou lá para ver. Chega lá, o meu pai me chama e fala assim, meu filho, nós temos um negócio, você vai levar para o professor Mário. Eu falei assim, o quê? É o nosso relógio, a pêndula. Aquilo veio da família, era um negócio do século XVII para XVIII. Uma pêndula, você sabe o que é pêndula? E aquilo era da minha infância. Eu guardava minhas coisas na parte de baixo da pêndula. Era o relógio lá de casa, entendeu? Pêndula enorme. Mas para você ter uma ideia, era tão antigo que não havia prego. Não foi feito a prego. Era tudo feito com entalhe, tudo feito de madeira. Aí eu falei assim, quer dizer que o senhor quer dar isso para ele? Eu falei assim, nós temos que dar alguma coisa. Isso aí, ó, lá ele deve ter um local que é bom para isso. Assim, eu falei, lógico, tem a diretoria. Se o senhor der isso aí vai para a diretoria na hora, porque lá não tem nem relógio. Eles estão precisando até de um. Então, você fala isso, e outra coisa, pega, você já leva isso, e na hora você chega para o Mário e mostra para ele lá como é que é a situação. A hora que eu mostrei, o Mário ficou felicíssimo do negócio, porque era o máximo, né? Agora, enquanto eu estive lá, a pêndula estava lá. Então, é da minha infância. É como se eu tivesse levado a minha casa lá para o meu trabalho. Então, a pêndula lá firme. Agora, o relógio é daqueles antigos, que, por exemplo, não tem o número 4, tem 4, 1. Sabe como é que é? É o tipo romano, tudo romano, 4, 1. E outra coisa também, não tinha prego nenhum, não tinha ferro. O ferro era só o peso dele. Agora, o peso são vários quilos. Você está entendendo que era o peso dele? Um que subia, o outro que descia, aquele negócio todo, até ver. E dar corda, tudo. Como eu sabia mexer com ele, eu cheguei lá, tomei conta dele durante muito tempo, na diretoria. E o troço funcionando. Então. Agora, isso foi a gratidão do meu pai para com o Mário. E a gratidão minha também. Eu agradeci muito meu pai, né? Que aquilo deu um cartaz danado, né? Não, isso aí veio lá de casa. Aí eu cheguei, não, isso aí veio lá de casa. Você adivinha o que tem lá? Mas eu rindo, né, da história. Eu falava e falava, não, é piada, lá não tem nada. Isso aí é porque sobrou, porque veio do meu avô, que veio não sei de quê, que isso parece que é do século XVII. Então o negócio ficou por isso mesmo. Você está entendendo? Agora, meu pai gostava muito do Mário. A consciência que nessa vida foi Dercy Gonçalves, em que seu show falava muito palavrão e o pessoal ria muito por ela ser engraçada, e que provavelmente era bastante assediada. O que o senhor me diz disso? Não era nada, não era assim, não. Eu conhecia a Dercy e tratei dela. Vai devagar. Foi uma das mulheres mais inteligentes que eu vi na minha vida. E ela não era mal assistida, não. Era o jeitão dela, ela era uma artista, mas ela sabia mexer com a energia. A energia dela era superior ao processo da assediadora.
Eu não acho que ela era mal assistida, não. Eu tive contato com ela, tratei dela, tudo, no corpo, então eu sei como é que é. Não tem nada disso. Agora, que ela usava aquilo tudo como um recurso para fazer a caracterização dela, é o histrionismo, é o processo da caracterologia, é o caráter que ela criou como personagem. O senhor pode falar alguma coisa para nós que estamos procurando iniciar em projeções? Tenho lido sobre diversos procedimentos para concentrar. O senhor poderia falar algo sobre esse assunto, apesar de fugir do tema de hoje? O caso é o seguinte, o ideal é você fazer a imersão total na projeção consciente. Coloca tudo que diz respeito ao assunto projeção consciente em torno da sua vida e dentro da sua vida. Com isso, você vai crescer mais e faz uma, vamos dizer, a fundamentação da sua ideia em cima do processo de sair do corpo. Se você pensar mais da projeção sem medo, você alcança a projeção mais rápido. Isso é uma das técnicas que se usa. Agora, essa é uma das técnicas de imersão projeciológica. Tem lá no livro Projeciologia essa técnica. Observa bem como é que é. Estou muito feliz por ter iniciado minha TENEPS na semana passada. Percebi, todavia, que minha atividade onírica aumentou. Esta noite tive um sonho pesadelar em que estava olhando por uma tela de computador, um cemitério e procurava por uma lápide. Acordei na hora em que uma consciência tentou me assediar e instalava um EV. Nessa mesma noite sonhei com um parente antigo que já dessomou há muito tempo. O que isso pode significar? Pode ter relação com a TENEPS? Sim. Você está limpando primeiro o seu ambiente. Às vezes esse seu parente está atrás de você aí, fazendo um assédiozinho até sem saber, como a consciência energívora. Tudo pode ser. Por volta das 4 horas da manhã, estava trabalhando energias e comecei a ver o senhor. O senhor estava fazendo o que a essa hora? Isso deve ter sido essa manhã, né? 4 horas eu estava no computador. Essa noite, por sinal, eu trabalhei muito e foi uma noite tranquila. Não aconteceu nada. Na noite anterior, eu não sei se eu cheguei a falar aqui, não. Acho que eu falei lá na hora que nós estávamos almoçando, que apareceu um bicho e como se estivesse fungando lá fora. Mas é que aquilo não prosseguiu, eu não fui lá ver, não fui examinar o que era. Mas tinha um bicho fungando. Eu vi direitinho que era bicho, não era gente. E também não eram os cachorros, porque era do outro lado dos cachorros, sabe? Isso foi na outra noite. Agora, essa noite não teve nada. Eu estava no computador, sabe? E um ambiente até bem positivo dentro da situação toda. E trabalhei muito. Mais ou menos 3 verbetes que eu estava mexendo. Dia desse, o senhor comentou sobre a dieta vegetariana ser mais cosmoética que uma baseada em carne. Diante disso, como fica a qualidade da TENEPS? Haja vista a necessidade de energia mais densas para um trabalho de assistência e sendo essas a principal ferramenta usada pelos amparadores. Entre ganhos e perda, o que seria mais cosmoética assistencial? Gostaria que o senhor comentasse a respeito. Escuta só, se você pode deixar de comer carne e isso não afetar a sua saúde, não venha arranjar esse negócio de comer carne para fazer TENEPS, que isso é besteira. Presta bem, vamos entender bem isso, não arranja essa desculpa com a coisa com a outra, não. De modo que o prioritário seu é ter uma saúde boa. Se você tem, a sua energia animal vai conseguir superar. Quando eu falo energia animal, mesmo você comendo maçã, manga, pera, você continua com a energia animal do mesmo jeito. Vamos entender bem isso. Né? Parece que aqui está querendo torcer a situação. Não, eu já tenho uma desculpa para não deixar de comer carne, para não deixar de comer o meu churrasco. Não é isso? Agora, o problema não é esse, tá certo? Não vamos juntar os alhos com bugalhos. Qual a sua opinião sobre escritores que tiveram uma intenção premeditadamente corruptora, como a ironia de Voltaire, atacando a igreja, a perversão de Sade, atacando os costumes de sua época? Eu acho que tudo isso eles fizeram, mas de uma maneira não muito inteligente, podia ser mais inteligente. Quando o povo acha que Voltaire era a pessoa mais inteligente da época dele, eu não acho. Porque se ele fosse mais inteligente, ele não precisava de usar esses recursos. Tem lógica isso que eu estou te falando?
A mesma coisa o Sade. A hora que ele entra numa dessa e banca o Casanova, aqueles negócios todos, isso é besteira. Sexo, pelo sexo, isso é coisa de animal, besteira. Não é por aí, não é o ideal. Eu acho isso tudo falta de inteligência. Professor Valdo. Sim. No ar aqui. Aproveitando a pergunta da alimentação, quando vai sair um verbete de alimentação frutífera? De quê? Da dieta frutífera. Já tem? Já tem? Frutariana? Dieta frutariana, já companheiro. tem? Você ainda não viu, mas nós já discutimos, nós já não trouxemos aí? Então, da dieta frutariana, chama Consim Frutariana. Não é a... Tá certo? É só você pegar. Eu vejo Ele lá. está nos 1000? Eu não sei se está, eu acho que é depois, né? Mas já saiu. Mas lá o Foi. senhor explica mais ou menos como... Agora, ó, como é o seu falando sistema. em dieta frutariana, eu só quero dar um adendo, que talvez sirva para você. Tem a nossa amiga, a SOS, você já viu falar quem é a SOS? Que é a Socorro, que era especialista em fazer doce de manga sem açúcar. É uma beleza. Eu já falei com ela para montar uma casa para vender isso, que ela vai vender tudo. Agora, dá muito trabalho para fazer esse doce, sem açúcar. Entende? Tem nos 1000 verbetes? Então tem nos 1000 verbetes, está tudo arrumado. Pega os 1000 verbetes que você vai encontrar. Prometo. Consim Frutariana, tá? Você está com a cara de Consim Frutariana. Eu não como carne, tem 26 anos. Pois é. Entendo que é falta da inteligência das consréus, consins e consciex, que utilizam a linguagem corruptora na prática de crimes ou assédio, visando não serem compreendidas por outras pessoas de fora do meio delas. No caso de consins, a polícia entende a linguagem dos criminosos. No caso de consciex, os amparadores entendem o que estão dizendo por telepatia, é lógico, e muito mais do que isso. Agora, só precisa de um reparo, isso é suas observações. As pessoas, na linguagem corruptora, na prática de crimes, elas não estão objetivando só não serem compreendidas, não. Muitas delas são assim porque são anarfas, são apedeutas, são analfabetas. Elas falam desse jeito, porque essa é a linguagem que ela é dela mesma, não tem outra. Vamos devagar com isso. Não é bem isso aí, não. Não fica pensando que estão fazendo bonitinho com a mão do gato, que não é. Dezenas de vezes em minha vida ocorreram afastamentos de muitas pessoas. Posteriormente, essas mesmas pessoas, em momentos diversos, apareceram no cotidiano ao modo de uma última aparição e, enfim, desapareceram de vez. Existe algum nome para esse fenômeno? Não, isso é a convivialidade e as alterações do convívio. Todo mundo tem isso. A sociologia explica muito bem essas coisas. Ninguém vive com todo mundo o tempo todo. Isso é impossível. Sempre tem os altos e baixos, os vem e vais, etc. Tal, não é isso? Afinal de contas, isso está dentro da liberdade de ir e vir. Então, é um problema seu, é dentro da sua área. Qualquer coisa, quando você aparecer por aqui, conversa com a Nara, que ela te dá um banho de loja sobre o assunto. Que é o problema da sociologia, da antropologia, da politicologia e outras logias por aí afora, né? O caminho é esse. Agora, quem é que está com o microfone agora? Como é que nós estamos? Não tem mais ninguém com o microfone? Quando eu vim para Foz, eu tive coincidência, né, sincrônica, que eu encontrei com uma pessoa, uma amiga da adolescência. E foi exatamente no dia que eu vim para cá. Eu não vi a pessoa há muitos anos, desde que eu era adolescente. Você continua vendo a pessoa? Não, se eu continuo vendo? É. Não, só vi naquele dia. Encontrei, passaram-se anos, nunca mais vi, encontrei naquele dia e vim para Foz. Eu falei, bom, aí, sei lá, né, bons pensamentos, pode ser que... Pois é. Agora, ó, o pior disso não é nada disso aí, não. O pior disso é aquilo que acontece com a gente fora do corpo. Eu já vi um amparador uma vez e quis encontrar com ele de novo, nunca morreu mais por ele. O amparador que era um serenão. Foi só uma vez, depois eu nunca mais vi. Quer dizer, uma pena, né? Para mim. Mas ele não, ficou muito bem sem mim. Entendeu? Então, esse negócio da gente conviver com os outros, a gente tem que entender bem as condições, as vantagens e desvantagens da situação toda. Ele ficou muito bem sem mim.
Tá certo? Pode falar, Arlindário. É uma dúvida chatinha aqui. No 39, esse nós é duplo sentido aí? Não, 30. Negócio cheio de nós. Não, aí o problema é nó meu. O que a pessoa quis falar é nó. Isso aí eu segui, eu sei até o caso que quer que foi e tal. Era um processo de corrupção violento. E eles estavam deslindando o negócio. Agora uma pessoa falou para outra e eles publicaram a conversa telefônica na ocasião. Agora, esse negócio cheio de nós, isso aí é muito usado em Brasília e na parte da criminalidade, né? Criminologia. Isso aqui, gente, tem muita linguagem aqui que é da criminologia. Muita coisa. Só que tem a criminologia do Brasil. E isso aqui mais ou menos de umas 2 ou 3 décadas aí para trás. Não é muito da agora, não. Por exemplo, essa aqui, ó, do que se dane, isso aí é muito comum. Pode dar bolo. O dar bolo aqui não é dar banana, não. É que vai dar um rolo danado. Outro que eles falam é dar rolo. Isso aí vai dar rolo. Tem bolo também. Dá bolo também. Você falou bolo. Pode dar bolo também, é o seguinte, a pessoa falou para o outro, não, deixa para lá, não entra mais. Entendeu? Está bem sério. Mas agora isso aqui tem vários meanings. Agora, outro, vamos cozinhá-lo. Atualmente eles não estão usando mais isso. A fala é fritar. Então, o ministro tal está sendo fritado. Estão fritando o ministro tal, não é isso? É justamente esse aqui. Antigamente o nome era cozinhar. Falam mais fritar. Cozinhar em banho-maria. Hein? Põe no freezer. Não, dá um gelo. Também tem vários desses assim. O que mais? Agora, você pegou mais essas frases de onde? Foi de jornal escrito? Tudo isso aí foi do Cosmograma, de propósito. Porque isso aqui, ó, tudo é real. Tudo isso aconteceu caso aqui no Brasil, bem sério. Quem é que falou aí antes para você? Na letra 12, no número 12, desculpe. Contanto 12. que... Contanto que tire o meu... não é contanto, com T. Contanto. Não é contanto, está errado aí. Não. Você tem razão, falta o T, mas eu acho que lá está certo. No original, mas eu vou olhar. É contanto que tire o meu. Existem essas coisas, você sabe. Agora, quem vai fazer diálogo de alguma coisa da baratosfera pode usar isso aqui. Não é isso? Tem, é o glossário. Tem uma frase que não sei se é muito pesada aqui, mas desova de presunto também. Como é que é? Desovar presunto. Desovar o presunto. Desovar o presunto. Presunto cheio de azeitona. É aquele que tem muitas balas. Foi muita bala em cima da pessoa. Mas eu acho que hoje vocês tiveram uma aula como nunca vocês tiveram, porque vocês nunca frequentaram favela, nem o nível disso aí assim. De modo que vocês nunca foram à baratosfera. Então aí agora a gente está mostrando como é que é. Está mostrando como é que é o linguajar, vocês saberem bem. Saiu do corpo, o povo está falando isso aqui, abre o olho. Né? Os para-olhos. Abra os para-olhos. Porque a parageografia deve estar alterada. Gente, eu queria falar uma coisa para vocês hoje, muito séria. Que tem uma pessoa aí que nós precisamos de fazer uma ovação. Não é assim o nome? O nome é Rosemary Salles, que é o aniversário dela. Onde é que ela está? E os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje: 15 votos online, 15 perguntas respondidas online, 19 perguntas presenciais, 71 assinaturas no livro de presença, 6 praticantes da técnica da Invex, 1 voluntário da Assinvex. Teremos um recado da Flávia Guzzi pela Conscius. Os verbetes para a eleição de hoje: alta abrangência,
autotortura, esbanjamento consciencial, fator ambíguo, mega retrocesso, mega tolice indefensável, micro-universo intransitável, papel social, para estação de trabalho e previsão da autossobrevida. Bom, pessoal, é só para avisar vocês que semana que vem, dia 24, 25 e 26, nós vamos ter o curso da Conscius aqui no CAEC com 5 cobaia do conscienciograma. O foco é o voluntariado, tá? Então, a gente vai estar trabalhando na nossa qualificação enquanto voluntário nas I6. Quem quiser participar, é só se inscrever aqui no CAEC. Nós ainda temos algumas vagas. Obrigada. O verbete vencedor para amanhã é papel social com 9 votos. Obrigada e boa tarde a todos.